Este homem trabalhava na Índia, na área burocrática, um centro missionário, quando de repente uma pergunta mexeu com o coração dele. E a pergunta foi essa: por que é que algumas igrejas crescem e outras não? Para responder essa pergunta, ele saiu do seu trabalho, percorreu o mundo, fazendo pesquisa. Por que é que algumas igrejas cresciam e outras não? Ele ficou tão apaixonado pelo tema que ele resolve criar um instituto de crescimento de igreja em Oregon, nos Estados Unidos. Sabe com quantos alunos? Com um aluno. Um aluno. Nem americano era boliviano. Mais tarde o seminário de Fuller o convida para ir para a Califórnia e ter lá no seminário de Fuller um centro para o crescimento da igreja. Movimento de crescimento de igreja. O que é triste, que é lamentável, é que mais tarde este movimento de crescimento de igreja, esse centro de crescimento de igreja, muda o seu rumo. Vem Peter Wagner, vem outros sucessores, mergulham no pragmatismo e abandonam a principal ênfase, que era a pregação fiel da palavra de Deus. David Ebb, que é um pastor presbiteriano, escreveu um livro que foi traduzido para o português a meu pedido, a editora Candeia, Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja. E nesse livro David Ebb faz uma pesquisa nas teses, monografias e dissertações do movimento de crescimento de igreja lá do Fuller, e chega a uma conclusão muito triste, que pouquíssimos alunos enfatizaram a pregação como instrumento legítimo e eficaz para levar a igreja a um crescimento saudável. Tom Rainer, num dos livros mais importantes do século passado, fez uma das mais profundas e balizadas pesquisas sobre o crescimento de igreja em 576 igrejas batistas da Convenção do Sul, e ele chegou à seguinte conclusão: que entre igrejas de 10 mil membros a 100 membros, nessa pesquisa, a vasta maioria das igrejas identificou a pregação como principal fator que levou aquelas igrejas ao crescimento saudável. E eu estou seguro disso, de que a pregação fiel, ela combate, penso eu, os 4 principais problemas que atingiu a igreja evangélica no século XX, no século XXI. Primeiro problema, irmãos, mais grave, penso eu, que acabou com muitas igrejas, chama-se liberalismo teológico. Acho que todos vocês sabem o que é isso. Talvez fruto do racionalismo, fruto do iluminismo, muitos seminários já não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus, já não ensinam mais a Bíblia como palavra de Deus, já olham para a Bíblia e acham que a Bíblia é um livro cheio de erros, de contradições, de falhas, de mitos. E então não tem mais autoridade, então essa palavra não tem mais conteúdo suficiente para atender a necessidade da alma humana. Então não se tem mais nada para pregar. E o que aconteceu? Os seminários se transformaram em centros de incredulidade. Olha para a Europa, o berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, movimento dos puritanos, movimento dos pietistas, movimento dos morávios, as missões modernas, os avivamentos espirituais. A Europa hoje é um continente pós-cristão. É triste constatar isso. Eu estive recentemente pregando em Genebra, fui visitar o Museu João Calvino. Meu Deus, uma lástima, uma coisa completamente sem significado, uma casa velha, caindo aos pedaços, sem valor qualquer, sem impacto nenhum, uma cultura totalmente secularizada, uma cidade que já foi a maior maquete do reino de Deus na terra. Tive o ano passado pregando em Londres, o pastor
chorando comigo, disse assim: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield, John Wesley. A Inglaterra não é mais o país de William Carey, de William Wilberforce. A Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle, de Charles Haddon Spurgeon. A Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones e de John Stott. A Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os templos estão sendo vendidos e transformados em boates, em museus, em mesquitas muçulmanas. E menos de 4% dos crentes frequentam hoje um templo evangélico na Inglaterra. O ano passado eu estava pregando numa conferência em Nova York. Depois da conferência, um pastor da Assembleia de Deus me convidou para pregar, e eu estava indo para o templo, para a igreja dele, e ele passou por dentro de alguns bairros. Num trecho de pouco mais de meia hora de jornada, ele me mostrou 11 templos que estavam sendo vendidos, já vazios, porque o povo já tinha debandado e ido embora. Visitei recentemente o seminário de Princeton, New Jersey, onde estudou Ashbel Green Simon, onde ensinaram homens como Hodge, como Warfield. Um seminário que treinou e formou pastores, missionários, teólogos que abençoaram o mundo. Hoje é um centro de incredulidade, de ateísmo. Eu achei muito curioso, porque nos livros que estavam lá sendo examinados para estudar aquele ano, não tinha um sequer de orientação ortodoxa. Li até com muita tristeza uma teóloga americana censurando a igreja brasileira por não considerar o candomblé uma vertente da fé cristã. Misericórdia. Onde o liberalismo entra e mata a igreja. E eu posso garantir outra coisa para vocês: o liberalismo teológico, ele produz liberalismo ético. Sabe por quê? Porque a ética é filha da teologia. Se a pessoa não é fiel à palavra, ela não vai ter uma vida certa, porque não tendo doutrina certa, não tem vida certa. A pregação da palavra de Deus corrige isso. Porque não dá para você ser um liberal e pregar. Mas quando você prega, o machado da verdade secciona a raiz venenosa desse mal, desse câncer que tem matado tantas igrejas no mundo, inclusive no Brasil. Há poucos dias, pastor Roster, eu estava com um pastor de uma denominação que está se rendendo ao liberalismo, e esse colega estava chorando comigo, dizendo o seguinte: a nossa denominação, esse ano, disse ele, se era final do ano, não batizou um crente por igreja, em média, por ano.